Glória a Deus. Então falei o que mesmo? Jeremias capítulo 23. Vamos fazer uma leitura. Ela vai ser um pouquinho extensa. Mas você está sentado, não está de pé. Você vai conseguir aguentar aí um pouquinho. Calma aí. Calma aí, irmão, que deu ruim aqui. Aguenta aí. Jeremias, eu quero ler na versão NVT. Diz assim um texto bíblico: assim diz o Senhor dos exércitos a seu povo: não dei ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra. O Senhor diz que terão paz, e aos que seguem os seus desejos teimosos de seu coração, eles dizem: nada de mal lhe acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir as suas palavras? Alguns deles prestou atenção e obedeceu. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade e um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo que planejou em dias futuros. Vocês entenderão isso tudo claramente. Eu não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, mas ainda assim eles continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado as minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou Deus também de longe? Olha aí, hein? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor? Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, e inventam tudo que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como os seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Aí ele diz: a diferença entre a palha e o trigo. Acaso a minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é ela como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, eu sou contra esses profetas, que roubam palavras uns dos outros e afirmam que a receberam de mim. Eu sou contra esses profetas cheios de lábias, olha aí, hein? Que dizem, esta profecia é do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos são imaginários, são mentiras descaradas que fazem o meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei. Eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Amém? Eu não sei você, mas é uma palavra pesada. É uma palavra muito pontual para esses dias onde nós estamos vivendo, como igreja, como corpo de Cristo. Primeiro, irmãos, biblicamente falando, Deus ele fala através de sonhos. Amém? Deus fala. Deus deu um sonho para José do Egito lá, lembra de José? Lá do livro de Gênesis. Deus advertiu José, pai de Jesus, para que ele recebesse Maria como esposa. Depois deu um sonho para ele, para que ele fosse lá para o Egito. Depois deu outro sonho para ele, para que ele voltasse para Jerusalém novamente. Então Deus ele fala através de sonhos. Em muitas passagens bíblicas, Deus fala
com pessoas através de sonhos, e eu creio nisso. A mensagem que eu quero pregar não é para desconstruir verdades bíblicas. Como Deus fala através dos seus profetas, sim. Deus levanta a pessoa para falar com outras pessoas, eu acredito que sim. Se Deus usou até uma mula para falar com um profeta, olha, o irmão fala assim, irmão, você acha que Deus não vai também te usar, meu irmão? Deus fala de maneiras específicas, com pessoas específicas, mas só que nós não podemos invalidar uma forma pontual e válida para os nossos dias, que Deus fala conosco, que é através de sua palavra. Esse é o ponto. Deus fala, tudo que se Deus levantar um profeta, se Deus levantar seja quem for nessa terra, e se Ele falar o que não estiver já escrito, você deve duvidar do que se está falando. Esse é o ponto crucial que a gente deve ensinar à igreja nesses dias. Eu não preciso falar muita coisa, você lê o texto. Sonhos imaginários, falando sem eu ter falado, falsas esperanças. Ô irmão, existe uma igreja hoje, que nós talvez a nomeamos como a igreja os sem igrejas, os desigrejados, que não se falta teologia dentro dessas igrejas, ou dentro dessa igreja. Se você se sentar com grande parte dessas pessoas, a grande frustração delas não é com Deus. A grande frustração delas é com um líder espiritual, com um pastor, com uma igreja. Talvez por causa de falsas esperanças. Leandro, consegue pegar esse retorno e colocar ele um pouquinho para frente, que eu tô... Coloque esse retorno mais para cá, por favor, que eu estou meio descompensado aqui. Então, existe algo que a gente tem que prestar atenção nesses dias. Deus, Ele fala com a sua igreja. Nós não podemos anular a mensagem principal, que é a palavra de Deus que está aqui diante de nós. Como John Stott diz, não há revelação nova. Mas nós, como mensageiros do Senhor, temos que explicar o que já está escrito, procurando o máximo ser fiel ao conteúdo bíblico. O que nós acabamos de ler é justamente uma espécie de manipulação, de controle emocional que a gente vê nesses dias. Pessoas sofrendo na mão de líderes espirituais de igreja, em troca de uma bênção, em troca de uma boa oferta, em troca de alguma coisa que se faz para que a sua atenção, ou para que a sua vida, seja completamente entregue naquele lugar. Irmão, isso aí é antibíblico. E o meu dever como líder nessa casa hoje é justamente combater isso. Nós nomeamos isso que nós acabamos de ler como misticismo. Obrigado. Tá ótimo. Um misticismo. E o tema da mensagem central é o evangelho genuíno, mas eu coloquei um subtítulo que se chama: As pessoas procuram por misticismo e não pela verdade. Às vezes, uma procura exagerada por um pastor, por um líder, por um profeta, por alguém, por um apóstolo, toca aqui, derrama esse óleo na minha cabeça, faz isso pelo amor de Deus. Uma busca exagerada faz com que se torne um descontrole dentro da igreja. E vamos lá, pastor, mas você não é pentecostal? Irmão, eu creio em tudo isso. Do aviãozinho, eu já fui pro monte, eu vou pro monte. Irmão, já fui pro monte, já vi aqueles gravetos pegando fogo, já viu? Já pegando, sabe, brilhando. Aquilo é gostoso demais, a experiência com Deus. Isso é muito bom. Essas coisas se vivem, elas acontecem, mas elas não são doutrina. Amém? Elas não são doutrina. Só para você entender um pouco, o misticismo ele é uma forma de controle e de manipulação. O livro de Colossenses, na versão corrigida, é importante frisar isso. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos,
metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Preste atenção. O que Paulo está orientando a igreja dos Colossenses? Paulo está falando assim: ninguém vos domine. Liderança espiritual não é sobre domínio, é sobre serviço. Amém? Amém, igreja? Pensei que eu estava sozinho. Liderança espiritual não é sobre domínio, é sobre serviço. Por isso que ele fala assim, ele começa dizendo: ninguém vos domina ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, ou culto aos anjos. Irmão, espiritualidade demais, espiritualidade exagerada é carnalidade. E o que ele está dizendo? Ninguém vos engane com falsa humildade. Segundo, quando ele fala ninguém vos engane com culto a anjos, ele está alertando a igreja sobre o perigo do misticismo. Eu já falei, vou repetir, eu creio em visões, eu creio em tudo que a Bíblia diz, mas eu preciso tomar cuidado com os exageros. Com os exageros que se tem, eu preciso tomar cuidado. Eu creio, se você falar, eu estou tendo uma visão de anjo, estou tendo uma visão espiritual, eu acredito. Mas tudo que Deus revela, há sempre uma testificação com o corpo coletivo. Esse controle é uma tentativa de impressionar os outros pela religiosidade, com o objetivo de interesses pessoais. Poderia abrir a Bíblia aqui hoje e dizer que Deus vai mudar a sua história, dizer que Deus pode transformar a sua vida, e Deus pode. Mas se não tiver um arrependimento em nosso coração, se não tiver uma igreja que tem consciência do Cristo que ela segue, não faz sentido Deus restaurar seu casamento, te dar uma empresa, te dar um carro dos sonhos, abençoar, prosperar você, e você ir para o inferno. Porque Deus não quer acalentar o meu coração e nem o seu coração. Deus quer combater todo espírito de religiosidade que muitas vezes há aqui dentro do nosso coração. O Evangelho, ele foi pré-estabelecido por Deus para a transformação do homem pecador, para a restauração. Ao mesmo tempo, se percebe nesses dias que muitos líderes espirituais vêm se tornando escravos do reconhecimento das pessoas. E a estratégia que eles usam para agradar essas pessoas, ainda que eles tenham que distorcer o Evangelho. Porque o que a gente acabou de ler? O que eles dizem? Não deem ouvido a esses profetas que profetizam a vocês e vos enchem de falsa esperança, e inventam tudo o que dizem e não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam a minha palavra. O que Deus está dizendo assim: esses profetas vivem repetindo para aqueles que me desprezam, para aqueles que desprezam a minha palavra, e eles dizem assim: fiquem em paz. Assim diz o Senhor, vocês terão paz. Não tem problema. Afinal, a gente não está mais naquela religião, a gente agora é da church, igreja church da parede preta. Então fiquem em paz, não tem problema. Aí ele fala: aqueles que seguem os seus desejos teimosos de seu próprio coração, vocês ainda dizem: não, fiquem em paz, nada de mal lhes acontecerá. A mensagem coach está tomando os púlpitos de igrejas, e a mensagem de arrependimento, de uma volta a Cristo, uma volta genuína ao Evangelho verdadeiro e puro, está sendo tirado de lado. E o Evangelho, ou a teologia da prosperidade, da autoafirmação, está tomando de conta da mente da igreja, por causa do púlpito. Sai do púlpito. Quantos estão entendendo?
Escuta o que eu vou te dizer. O falso ensino, o falso profeta tem se tornado uma das armas mais perigosas no meio da igreja. Não, pastor, esse dia manifestou um demônio lá e você tinha que ver. O demônio fez um negócio, fez uma arruaça. Foi difícil para tirar, irmão. Esses demônios que se manifestam, eles são os mais fáceis de tirar. Os demônios mais difíceis são aqueles que resistem à palavra silenciosamente, sem se manifestar. Pior do que isso é o desserviço que um falso profeta pode gerar no meio da igreja. Pior do que o diabo perseguir na igreja é um falso profeta se levantando dizendo assim: calma, não tem problema, Deus te entende no seu pecado. Isso é pior do que o gadareno. Porque vocês dizem: calma, calma, eles terão paz. Não, fica tranquilo, irmão, leia o livro de Jeremias. Jeremias tomou tapa na cara, Jeremias foi preso, Jeremias foi lançado em calabouço, Jeremias apanhou porque ele falava assim: ó, Deus falou para mim que nós vamos ficar 70 anos em cativeiro. Aí chegava um falso profeta e dizia: não, Deus falou para mim, tenham paz no seu coração porque eu estou arrancando vocês desse lugar. E o povo: aleluia. Dava até o aviãozinho gospel. Fala para mim, irmão, em quem você acreditaria? Em um profeta que está dizendo que você vai ter que cumprir os 70 anos porque os seus líderes pecaram? Ou no profeta que está dizendo assim: ei, vamos se animar porque Deus está tirando a gente daqui antes do tempo? É duvidoso. Talvez a gente critique aquele povo, mas onde nós estaríamos? Será se nós não pegaríamos o profeta Jeremias e também o lançaríamos no calabouço porque ele está trazendo uma mensagem dura contra nós? O líder que tem medo de perder pessoas por causa de uma mensagem que vai confrontar a igreja, ele tem medo. O líder que tem medo de perder pessoas porque talvez ele vai ter que confrontar pecados de cima de um altar, ele pode ser perseguido por aquilo, a igreja pode esvaziar. Então calma, vamos mudar um pouco. A gente não pode ser tão pesado, a gente não pode ser dessa forma, porque senão a gente vai espantar. E é por isso que a gente vai gerando nesses dias, principalmente jovens e adolescentes, que eles estão indecisos, que os pais não sabem mais como lidar com eles e jogam na igreja pedindo para que a igreja faça alguma coisa, e às vezes a igreja também não está sabendo como lidar, porque às vezes o problema não é só o filho, o adolescente, às vezes o problema é o próprio pai, que quer que o filho viva uma coisa que dentro de casa ele não está vivendo. E assim a gente vai empurrando, a gente vai tentando, a gente vai manipulando situações. E Deus foi falando: ó, eu não enviei esses profetas. Eles correm de um lado para o outro. Irmão, eles correm atrás de alguém que está disposto a ouvi-los. Uma vez, eu vou falar isso daqui. Uma vez um casal chegou aqui na igreja, que eu quero isso. Eu falei: vocês querem ser crentes? Vocês querem? Nós queremos viver isso. Eu falei: o que precisa então para vocês viver? A gente só precisa casar. Eu falei: só? Então vamos casar. Vamos lá no cartório, a gente marca o casamento? Não, vamos, rapaz, quando a gente chegou, acho que a gente já foi muito afoito, né? Para tentar consertar a situação. O que aconteceu? Não. Porque que é profecia, que é uma palavra, que o pastor pega ele e bota no colinho da igreja e fica: meu nenenzinho. Aí a gente está fazendo da igreja uma creche espiritual, quando na verdade o Senhor chamou essa igreja, a igreja dele nessa terra, para ser um exército espiritual. Não, hoje eu vim como um profeta para pregar. Se você é novo convertido, se você não conhece Jesus, se você conhece, se você tem 30 anos de crente, a palavra de hoje ela é para 30 anos de crente. Para quem não está conhecendo, hoje é uma batida só. Eu não enviei esses profetas porque eles correm de um lado para o outro.
Eu não lhes dei nenhuma mensagem, eu não falei com eles coisa alguma. Mas eles continuam a profetizar. E na verdade, olha o que Deus fala, preste atenção. E na verdade, se eles estivessem diante de mim, se eles verdadeiramente tivessem me ouvido, eles teriam anunciado as minhas palavras e levado ao meu povo a se arrepender de seus maus caminhos. Então vou te dar um alerta aqui perigoso, importante, para um perigo muito grande na igreja. Se a mensagem que é pregada no altar da sua igreja não leva as pessoas ao arrependimento, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque Deus falou, se eles tivessem me ouvido, a mensagem que eles teriam conduziria o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos. O liberalismo teológico tem levado muitas igrejas e líderes a se tornarem escravos de pessoas famosas e até influentes. Por causa talvez do seu dízimo, por causa da sua influência na igreja, por causa da sua boa oferta, por causa e para agradar muitas igrejas, para agradar o mundo, eles mudaram a mensagem e a sua abordagem. Para atrair pessoas, muitos pastores não pregam o que Deus manda, eles pregam o que as pessoas querem ouvir. E escuta, a mensagem do evangelho, ela não é dirigida à mente da pessoa, ela é dirigida ao coração. Ela é dirigida ao coração. Mensagens com alto nível de informação, mas sem paixão do Espírito, sem levar a igreja a uma paixão ardente pela presença do Espírito. Isso é um perigo. Mensagens que conforta, mas não confronta. O alvo do homem moderno, irmãos, a gente está falando do nosso tempo, da nossa geração. Quem é cristão aqui há 20 anos? Levanta a mão. Pode levantar a mão, você não vai ser fulminado não. Quem é cristão aqui há mais de 20, até 20 anos, agora há mais de 20 anos, de 30, 40 anos de cristão? Quem é cristão aqui de 0 a 10 anos de crente? Então preste atenção, a nossa geração. Eu tenho 20 anos de irmão que sirva a Deus, eu tenho 32 anos, e desde os meus 12 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. E esse ano eu completo 10 anos de ordenação pastoral, de pastoreio. E eu vou te falar, o alvo do homem moderno, da nossa geração desses dias, é agradar a si mesmo. A preocupação não é o que Deus acha, é se eu estou me sentindo bem e feliz. Por isso que te ensinar a buscar uma igreja que você se sente te ensinar a buscar uma igreja que você se sente confortável. E não está errado isso, eu acredito que você está correto também. Eu acredito que você está correto. Nós precisamos, a estrutura é necessária, um ar-condicionado, um som, um microfone, tudo. A estrutura ela é importante e necessária para servir esse propósito. Só que nós não podemos confundir as coisas. O nosso alvo não é agradar nós mesmos. O espírito desta era recomenda que a vontade do homem precisa ser satisfeita. E o que a gente faz? A gente pega Jesus, não o leão da tribo de Judá, mas o Jesus aí. A gente pega ele, põe no bolso, a gente leva ele para onde a gente quer, porque a gente faz de Cristo o que a gente quiser. Porque agora é assim, Jesus entende as minhas fraquezas. É claro que ele entende, ele conhece. Mas o problema é quando eu coloco de lado a verdade do evangelho, aquilo que é genuíno, que é puro. E eu não preciso colocar coisas para que a presença de Deus e o poder de Deus venha. Eu não preciso. Eu não posso substituir um princípio da palavra de Deus pela minha experiência particular.
minha experiência particular, ela serve para mim. Eu posso testemunhar e pode edificar e abençoar a vida de alguém, amém? Mas deixa eu te falar, milagre não te salva. Experiências particulares não te salva. A sua própria experiência não te salva. Quem te salva é o Cristo ressurreto que morreu por você. Observamos claramente que a palavra de Deus está sendo colocada de lado em muitos lugares e é substituída por experiências místicas. Talvez se você fizer o culto da mensagem profética, ou vem para o culto da revelação, ele vai lotar. E se você colocar vem para o culto onde se ensinará a palavra de Deus pura como ela é, vai ver crente cochilando, dormindo, sem ânimo, sem paixão por aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo o intérprete de sonhos em lugar de examinar as escrituras. Procura o misticismo, não a verdade. Procura uma boa revelação. Procura um pastor que tem um dom disso, um dom daquilo. E eu já fui alvo disso. As pessoas já chegam a mim e falam assim: pastor, ora por mim para ver se Deus mostra alguma coisa. Eu falei: agora é a hora de eu manipular, né? É isso que eu estou vendo. Não. As pessoas se colocam na mão do líder. Aí as pessoas criticam hoje que tem muito pastor salafrário. Ah, mas tem muita ovelha que gosta da pilantragem. Tem muita ovelha que gosta da pilantragem. Tem muito pastor que gosta de ser pilantra, porque já é de mão por natureza. Tem muito bode, irmão, que gosta, que parece, tem roupa de ovelha, tem tudo de ovelha, mas é um bode que come de tudo, que diz que bode come de tudo, né? Você pode pôr qualquer coisa pro bode que ele come. Bode não tem, no tempo de seca, bode não passa fome. Mas você não é bode. Amém? Eu estou diante da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então você quer uma mensagem que te faz sentir bem? Uma mensagem que te confronta, te faz pôr a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu dou graças a Deus porque eu conheço e eu ando com igrejas que são assim, que amam a verdade de Deus, que passam-se tempo, passam-se anos, eles não negociam os princípios da palavra de Deus. O que alegra o meu coração é que muitos estão indo, e nós estamos aqui. Jesus, por favor, nos ajuda, nos segura, não deixa a gente ir também não. Mas a alma da gente tem dia que fala: vai também, você vai ser bem sucedido nisso. Vai também porque vai dar certo. Chama o homem da revelação, que você vai ver se a igreja não vai lotar, não vai ter lugar para pôr cadeira. E você fala: é verdade, né? Se eu chamar aqui o pastor da revelação dos mistérios, o homem que morreu e foi ao inferno e voltou, e está dizendo para você o que acontece no inferno, né? E você fala: eita, eu vou lá conhecer, que eu quero saber o que tem no inferno. Não, irmão, pega a Bíblia, que você vai saber o que tem no céu. Fala assim para o seu irmão: pega a Bíblia, que você vai saber o que o céu está dizendo para você. Eu faço um apelo para a igreja que eu tenho feito todos os domingos aqui. Não quer ser manipulado? Aprenda a ler as escrituras. Não quer ser enganado? Aprenda a ler as escrituras. Há uma inversão da verdade nessa era pós-moderna. A teologia da prosperidade, da confissão positiva, colocou o homem no trono e destronou Deus, pegou Deus e colocou ele embaixo. Anulamos a majestade de Deus. Segundo essas teologias, as vontades e os desejos do homem devem ser satisfeitos. O homem tem direitos que Deus precisa compreender. Ah, parece que a gente pegou Deus e a gente manipula Deus. O Senhor tem que me entender. O Senhor tem que me abençoar. Irmão, as nossas orações, só tirar pelas nossas orações. As nossas orações é a gente dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, em nome de Jesus, abençoa lá agora, Senhor. Envia um anjo lá agora.
na minha casa para abençoar, lá na minha empresa, manda embora aquele chefe, me põe no lugar dele. Senhor, mata aquele outro lá também que me fechou no trânsito e deu o dedo para mim. Pega ele agora, Senhor, em nome eu te peço, porque eu sou teu filho, mata ele agora. Aí Deus está assim, meu Deus do céu, imagine se esse menino fosse Deus. Se ele fosse Deus, até ele ia pegar e pá! Tem dia que ele acorda que ele não aguenta nem ele. Meu irmão, a ovelha mais difícil de pastorear, sabe qual que é? Você sabe qual é a ovelha que dá mais trabalho para você? Aquela que você vê no espelho todo dia pela manhã, quando você está escovando os dentes assim, você está, desgramado, eu te pego. Você estava tão crente ontem na igreja, hoje você já acordou segunda-feira atribulado, né? A pregação, ela não é um método para atender a preferência do homem. A pregação, ela é para proclamar a majestade de Deus. Eu estou preparando uma mensagem que eu não sei quando eu vou pregar, que eu vou falar sobre a majestade de Deus. Parece que a gente vai perdendo o temor de Deus. A gente vai perdendo o temor da majestade de Deus. Não estou falando de vestimenta, não estou falando da forma como você faz. Você não precisa entrar na presença de Deus e falar, soberano, altíssimo e poderoso Deus, eu posso entrar aqui, Senhor? Parece que se você entrar de uma vez, Deus se assusta e te fulmina, você morre. Não. Mas a majestade, o temor de Deus, a simplicidade de ter o coração voltado para Ele, nós vamos perdendo isso. Precisamos de novidade, criar novidades para ver se a igreja fica um pouco mais atrativa e ela se levanta, seja mais animada, faz alguma coisa diferente. Assim, de uma fogueira do arraial no meio da igreja, pastor, para ver se a gente dança uma quadrilha. O culto não pode ser apenas um instrumento para atender a necessidade de alguém. Escuta, meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo. A gente vem para a igreja para dizer para Deus o que Ele tem para fazer, para Deus atender as minhas necessidades pessoais e emocionais. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Vamos botar fogo nesse negócio aqui agora. Tá tenso o negócio aqui, eu não sei, irmão. Jesus, me ajuda a melhorar isso daqui para ver se... Segunda Timóteo capítulo 4, na versão NVT, do versículo 2 ao versículo 4. Paulo diz assim: Timóteo, pregue a palavra. Diga para o seu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Pregue. Diga para o seu irmão, faça, irmão, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Irmão, onde está escrito isso aqui, pastor? Onde está? Isso daqui está na Bíblia, irmão. Pois haverá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus. Eu não vou mais lá não, você está doido. Eu fui para receber uma palavra de conforto. Pequei tanto essa semana, precisava de ouvir Deus dizendo assim: mas eu te amo, filho querido, independente do que você faça, eu morreria outra vez por você. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E volto a dizer, o espírito desta era recomenda que a vontade do homem precisa ser satisfeita. Vamos lá
vamos lá, pausadamente. O que Paulo estava dizendo? Primeiro, quais são as influências malignas desse tempo? Primeiro, as pessoas não querem escutar o ensino verdadeiro. Segundo, as pessoas estão seguindo os seus próprios desejos. Nossa natureza pecaminosa nos leva sempre a buscar aquilo que vai ser satisfatório para nós. A Bíblia diz que o ventre, o Deus do homem é o seu próprio ventre. Ou seja, os seus próprios são dominados pelos seus próprios desejos, seguirão seus próprios desejos. Terceiro, que Paulo está alertando: ó Timóteo, as pessoas nos últimos dias, elas buscarão líderes espirituais que vai dizer apenas aquilo que agrada a elas. Outra coisa, Timóteo, eles vão rejeitar a verdade. Eles preferem ser enganados, sabendo que o que você está falando é verdade, mas eles preferem sentar para ouvir engano. Timóteo, outra coisa, eles vão correr atrás de mitos, de coisas paranoicas, de imaginações, de falsas espiritualidades. Quanto mais esquisito o pastor Jack Chan for, quanto mais o culto foi esquisito, mais espiritual é para algumas pessoas, porque para elas profético é algo espiritual. O pastor que chega todo bombadão. Eu não estou zombando, eu estou dizendo para você, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, igreja do Senhor, vamos amadurecer. Se eu e você estivéssemos numa nação que era proibido ler as escrituras, eu até falava, mas nós estamos numa nação que você tem 10 tipos de Bíblia no seu iPad, no seu celular, você tem todo tipo de versão. Você vai na Conde de Sarzeda, né? Quem já foi na Conde de Sarzeda? Nunca foi? Você não é crente, irmão. Você nunca deu R$1 para aquele irmão vendendo um DVD com sapato brilhante? Você não é crente. Toda vez ele está lá pedindo R$1 para sustentar o ministério dele, com um DVD na mão. Você fala, irmão, ninguém mais vende DVD. Ninguém mais vende DVD, acabou. Agora a gente tem na nossa mão, você liga, o Mercado Livre, manda uma Bíblia para mim da versão tal, com a cor tal, com a letra gigante tal. Chega na sua casa, o governo nem confisca. Agora calma aí, o analfabetismo teológico da igreja é culpa de Deus? É culpa da nação? Não, é culpa nossa. É culpa nossa, que temos preguiça. É mais fácil ouvir a mensagem do domingo do que pegar a Bíblia em casa e falar assim, deixa eu ouvir o que Deus tem para mim. Ô irmão, que pedrada da bexiga, hein? Olha para o irmão e fala assim, irmão, vai, você está apanhando hoje, hein? Assim, você está apanhando bonito hoje, hein? Paulo diz assim, primeiro, o que você deve fazer, Timóteo? Diga assim para o seu irmão, Paulo agora vai dar os conselhos. Eu sou o Hélio, mas Paulo aqui, né, o mestre dos mestres, um dos homens mais intelectuais da Bíblia. Um dos homens que escreveu as escrituras, que escreveu grande parte do Novo Testamento, é um dos homens mais intelectuais, é Paulo. Intelectual, um homem entendido, filósofo das escrituras, era Paulo. Paulo agora vai dar conselho para Timóteo, o que ele precisa fazer para combater esse espírito de misticismo nesses dias. Quantos querem saber? Se pelo menos 10 pessoas não levantar a mão, não vou dizer coisa nenhuma. Aí. Primeiro, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. É tipo assim, custe o que custar. Não dê muita rodeio. Fale menos de você, não fale nada de você. Paulo está dizendo assim, não fale das pessoas, não fale de você, não fale do diabo, fale de Jesus. Porque eu já vi culto, que eu fui para um culto que eu achei que era para Jesus e era para o diabo, que só foi derrota. Que o diabo, olha gente, o diabo, olha o culto, o diabo ele é forte, sabia? Pensa numa coisa que o diabo é. E o diabo, obrigado, é tão bom vir aqui, porque vocês me celebram. E Paulo disse
Timóteo, pregue a palavra. Segundo, quantos querem saber? Ele diz assim: esteja preparado em todo o tempo. Esteja preparado em todo o tempo. É tipo assim, esteja em alerta. Que o diabo está, lembra daquele texto bíblico? Aquele que está de pé, cuide. Então esteja vigilante. Esteja em alerta, vigia. A esposa sempre do lado. Quando não está a esposa, está os amigos. O espírito de Jezabel vem para um lado, você vai: opa, sai daqui, Satanás, estou fugindo. Na internet você vai descendo lá, aquela roleta do diabo. Aí aparece aquela donzela. Aí você: rapaz, desço ou não desço? Desço ou não desço? Aí você desce, já era, o diabo te laçou. Não, pastor, mas é minha prima. Então, para de seguir essa danada. Pastor, mas é minha família, eu vou deixar de seguir minha família. Está postando foto de fio dental, para de seguir essa danada. Que hoje você está com um zoinho, né? Amanhã você quer pegar. Aí você sonha à noite. Daqui a pouco você descontrola tudo, aí você está perdido. Então o homem de Deus, ele é vigilante em tudo. Você sabia que grande parte dos adultérios, dentro de igrejas, eles são frutos de um gabinete pastoral? Por isso que nessa igreja, pastor nenhum atende gabinete pastoral sozinho com outra mulher. Pastor nenhum, e se tiver a gente arranca, tira o celular dele. Pastor nenhum discipula outra mulher pelo telefone. Pastor nenhum manda bom dia, flor do dia. Não é porque eu sou gentil. Aí o homem é gentil com as pessoas de fora e é uma pedra bruta com a esposa dentro de casa. Que lindo isso. Calma. Deixa eu beber essa água com açúcar aqui. Jovem aí de Instagram, vocês vigiam, viu? Fica no Instagram que você vai ver o laço que você vai cair. Não vigia não. Amém, igreja? Outra coisa que Paulo ensina: corrija. Sente com a pessoa. Paulo está dizendo assim: Timóteo, sente com ela, exorte ela, cobre ela. Irmão, como é bom ter prestação de conta. Eu não estou falando só financeiro, não. A gente só fala de prestação de conta, só pensa financeiro. Mas como é bom você ser liderado pelos pastores que talvez você lidera. Como é bom você ter pessoas à sua volta que conhecem os seus dias maus, os seus dias difíceis, que sabe que quando você chega com a cara esquisita na igreja: pastor, o que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Não está bem? A esposa, o que está acontecendo? Não tem para onde correr. Por isso, corrija, exorte, cobre ela. Diga que você está vendo a sua conduta. Leve ela a uma prestação de conta. Isso é corrigir, isso é dar direção a ela. Porque eu fui criado nesse tempo, muitas coisas me protegeram, pastor, que a gente prestava conta na igreja. Não era manipulação, mas a gente prestava conta para o nosso líder. Se a gente chegava atrasado, a gente mandava e falava assim: ô líder, me desculpa porque eu estou atrasado por causa disso. Ou então se eu chegava atrasado, falava: me perdoe porque eu cheguei atrasado no culto, eu errei, foi mal. Essa geração que não sabe o que é prestação de conta, o nível de insubmissão dessa geração você começa na rua, não respeita a guarda, não respeita a polícia, quer dar tapa na cara de polícia. Chega na igreja, porque ela não teve em casa, chega na igreja, se o líder falar: ô meu filho, você chegou atrasado, o que está acontecendo? Que não sei o que, se não quiser. Uma geração com espírito de rebeldia terrível, que precisa ser combatido isso daí. E Paulo está dizendo: corrija. Não é ignorância, não é humilhar, não é manipular, é sentar e falar: ô meu amigo, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu só gostaria de te entender o que está acontecendo.
Outra coisa que Paulo fala: repreenda. Irmãos, eu vejo muitas pessoas frustradas com a igreja. Eu passei muitas lutas em igreja, muitas lutas, mas eu não me frustrei com a igreja. Eu amo a igreja. O que eu sou hoje eu devo a Jesus e à igreja. Eu amo a igreja. E quando eu tiver meu filho vai aprender a amar a igreja. Ele vai aprender a obedecer o professor da salinha, o líder do louvor, o pastor da igreja. Ele vai ter que aprender. Porque eu nunca levantei uma voz para o meu pastor. Os meus amigos, a gente foi criado no mesmo ambiente. Sim, senhor. Amém. Mas você está certo, mas amém. Que Deus julgue isso. Não, mas eu falo mesmo, pastor, porque pisou no meu calo, eu falo mesmo, eu não tenho medo de ninguém, não. Paulo está dando uma orientação para Timóteo: corrija e repreenda Timóteo. Aquele que está andando de forma não condizente com o evangelho, repreenda para que ele corrija as suas atitudes. Mas só que o que tem acontecido hoje? A pessoa, ela não quer perder a amizade. Ela vê o seu amigo caminhando para, sabe, pro lamaçal, mas ela não vai corrigir. Por quê? Porque ela ama mais a amizade. O amigo vai pro inferno na atitude, mas ela não tem coragem de dizer: ô meu amigo, eu te amo, mas você está errado nisso aí. Não, porque a amizade é mais importante do que o discipulado e do que salvar o seu amigo. Encoraje com paciência e perseverança, conforte. O que é encorajar? Confortar, consolar e encorajar. Aqueles que estão à sua volta, seja perseverante na palavra do evangelho. Ensina aqueles que estão à sua volta o bom ensino, que é o que ele termina dizendo: tenha um bom ensino. O que é um bom ensino? Não adultere o evangelho. A palavra por si só é poderosa o suficiente para transformar o homem em pecador. A palavra por si só é poderosa para transformar vidas. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando. Nós precisamos de uma geração que se levante, uma geração, ainda se ela tem telão de LED, glória a Deus. Se ela tem a parede preta, é uma church, é uma comunidade, é uma batista, é uma presbiteriana, é uma assembleia, não tem problema. Nós não estamos falando de nomenclaturas e placa de igreja. Nós estamos falando de uma igreja de Cristo que está atrás de um evangelho simples e genuíno. Eu sei que às vezes a gente está na hora da adoração e a gente quer o quê? Filmar. Eu preciso gravar isso daqui. Glória a Deus, não tem problema com isso. Não. Você não é proibido de fazer isso. Mas esses dias eu estava vendo um DVD de 20 anos atrás de um grupo que se chama Clamor pelas Nações. Eu sei, eu entendo, naquele tempo não tinha a estrutura que temos hoje. Mas eles não tinham como tirar um celular, um iPhone, que o zoom ia lá no rosto. Não tinha como, porque não tinha. Eles não tinham a estrutura que nós temos. Eles não tinham para quem olhar, porque o líder que estava louvando, nem a roupa dele estava legal. Era muito simples, não tinha nada atrativo, não tinha calcinha apertada, não tinha nada. Era simples, era um líder ali, com um violão na mão. Então você olhava para o lado, você não via um Black Power daquele legal. Você olhava para o outro, não tinha ninguém. Você olhava assim para o lado, para o outro, falava assim: ué, não tem para quem olhar. Vou olhar para ele. Você está na igreja hoje, você tem muita coisa para ver, né? Você tem muitas atratividades, muita coisa para observar. Tem um celular para tirar foto, para fazer isso. A gente tem muita coisa. E o que está consumindo a gente nesses dias? É muita coisa. A gente está muito cheio. A Bíblia diz que a alma farta pisa até o favo de mel. A gente está cheio do quê? Do evangelho. A gente está cheio do quê? A gente está cheio de tudo que o mundo tem para oferecer. E o que a gente precisa? A gente só precisa de um lugar, de uma casa, de um ambiente onde
Eu não estou dizendo que nós somos esse lugar, eu estou dizendo, Senhor, nos ajude a se tornar esse lugar, onde o Evangelho é simples, carregado de amor, de simplicidade, de pessoas sendo transformadas. Quando a gente tirar os nossos olhos do pastor, do líder, da pessoa, é claro que você tem que olhar, você tem que observar o seu líder, se ele é homem de Deus, se ele é sincero, se ele é condizente com o que prega. Você tem que olhar se a liderança da sua igreja está assim aprumada naquilo que Jesus pediu. Você tem que olhar sim. Então olhe, mas por favor, não perca o teu foco disso daqui. Não perca o teu foco de exigir, de pedir a Deus: Deus, eu quero congregar no lugar, eu quero ir para um lugar que o alimento seja bom. Eu não quero comer qualquer comida estragada, não, porque eu estou cansado de comer comida estragada, requentada. Eu quero um alimento novo que o céu tem para mim. E eu acredito numa igreja apaixonada por Jesus, que não vai desejar outra coisa senão a presença de Jesus. Que os teus olhos não estarão em homens, em celebridades, em influencer. Os seus olhos estarão no Cordeiro de Deus. Levante suas mãos nesse lugar e diga assim: Jesus, por favor, cria em mim esse coração quebrantado. Cria em mim esse coração que está desejoso por Ti. Ore nesse momento, peça para o Espírito Santo aquecer o seu coração. Você que entrou nessa noite, seu coração está frio, gelado, eu quero declarar essa palavra sobre você. Abre os meus olhos. Quero declarar o seu coração em chama pelo Espírito Santo. Seu coração em chama pelo fogo do Espírito. Se você perdeu a esperança, que volte no seu espírito e no seu coração a paixão, o desespero por conhecer a Jesus. Onde você está, igreja, venere a presença dEle, deseje Jesus, deseje. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Precisamos do Evangelho puro, genuíno, simples. É Ele que transforma o pecador. A beleza de Deus. O Senhor nos chama para um lugar de arrependimento, de nos voltar para a Sua presença completamente. Nós não precisamos acrescentar nada. Abre os meus olhos outra vez. Nós não precisamos mostrar uma falsa espiritualidade. Nós só precisamos desejar a presença dEle. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Continue nesse espírito, o Senhor está gerando. Eu não posso deixar de amar. Meu Senhor. Ainda é doce em meus lábios. Vamos lá. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus. É uma noite de quebrantamento genuíno. Só o Espírito pode produzir isso. Só o Espírito pode produzir isso. Ó Espírito,
Vamos lá, aproveite esse momento, aproveite esse momento. O Senhor conhece cada entrada do seu coração, cada entrada do seu coração. Quero ver Uma unção nesse ambiente, uma unção nesse lugar. Sabe o que é essa noite? É cura. O Evangelho tem poder de curar eu e você. Os segredos de Deus. Não é sobre mim, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre Icar, atraídos. Não, 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 não. É sobre a pessoa de Cristo. Isso, aproveite esse momento, se ajoelhe, se arrependa, se jogue nos pés de Jesus, deixe Ele produzir no seu espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Vamos, Ele está abrindo os seus olhos nessa noite para uma realidade muito maior. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ele está gerando paixão no coração da igreja. Ele está abrindo os lugares celestiais e introduzindo a igreja em um lugar, em uma estação de Abre glória. os meus olhos outra vez. Onde não teremos olhos para outra coisa senão para Jesus. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Meu Deus, seu coração nesse momento está pegando fogo. É um avivamento pessoal está acontecendo aí. Um avivamento individual está acontecendo. Há corações aqui queimando, pegando fogo. Pessoas inconformadas. É isso, é isso. Inconformadas com a mesmice, com o raso, com o lugar raso. Quero conhecer. Não por causa de uma performance religiosa, mas por causa de uma paixão pela palavra. Por causa de uma paixão por Cristo, de uma paixão pelo Evangelho. De um desespero. Queima meu coração, Jesus. Queima, queima. Talvez se você está nesse ambiente, você fala: meu Deus, eu não estou entendendo o que esse homem está dizendo. Esse não é o momento de você entender muita coisa. Agora é o momento de você queimar na presença dele. Quero conhecer Cristo. Vamos lá, desfrute um pouquinho, adore Ele, adore Ele. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Ele está gerando, deixa Ele fazer. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo.
Revele-se novamente por Ele. Se desespere novamente por Jesus. Vamos! Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, qual a beleza que Deixe nesse momento o Senhor, Ele está removendo. Sabe o que eu sinto no Espírito? Deus está removendo algumas coisas. Deus está tirando daí de dentro algumas coisas. Ele está te limpando. Não é eu, não é sobre mim. Não é uma boa pregação. É a pureza do Evangelho que tem poder de remover de nós nessa noite. Ele está removendo das nossas entranhas medo, inseguranças, incertezas, abusos, manipulações, controles emocionais. Ele está removendo. Ele está dizendo assim para você: filho, deixa eu gerar dentro de você, no seu espírito, as riquezas da eternidade, as riquezas da minha glória, as riquezas da minha presença. Ei, é você mesmo, é você mesmo. Ele está colocando a mão dentro de você, porque só Ele pode pôr a mão nesse coração e limpar. Então deixa o Espírito fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Isso é cura para a igreja. Isso é cura para a igreja. A galera da mídia, Deus está tocando vocês também. Vocês estão aí servindo, trabalhando, mas Ele está tocando vocês. Meu Deus! Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, Espírito Santo, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. E o plano de Cristo é esse: que no devido tempo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Não é sobre mim, não é sobre um homem, é sobre Cristo. É sobre Ele. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou numa cidade e tinha um homem que já tentaram por muitas vezes acorrentar aquele homem. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia... Era o gadareno, ninguém o acorrentava, ele se lançava, se machucava, se cortava, tentava se matar. A Bíblia fala que a cidade tentava reconciliar aquele homem, eles não conseguiam. Ele morava no cemitério. Demônios, legiões de demônios dominavam a vida daquele homem. Jesus um dia pega um barco e pousa na cidade. Pousa não, que ele não estava de avião, né? Jesus desce na cidade de Gadara, lá na cidade dos Gadarenos. A primeira pessoa que recebeu Jesus, quando Jesus chegava em Betânia, era Maria, não era? Era a família de Lázaro, mas quando ele chegou em Gadara, quem recebeu ele foi o gadareno, possuído de demônios. O que vieste fazer aqui, Jesus? Filho do homem, Filho de Deus, vieste nos atormentar? Escuta, ninguém mais conseguia colocar aquele homem em cadeias, ninguém.
Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus não pegou uma algema evangélica que pôs nele e falou assim: agora tu é crente. Jesus não pegou aquele homem e colocou ele dentro de um cercadinho evangélico e disse assim: agora você tem que fazer tudo o que o pastor diz. Jesus libertou aquele homem. Ele disse: Jesus, deixa eu ir com você, pregar o evangelho. Onde o senhor vai? Ele: não, fica aqui. Porque Jesus estava sendo expulso. Porque gerou-se um prejuízo grande na economia daquela cidade, porque eles cuidavam de porcos. E mais de 2.000 porcos se precipitaram e caíram ribanceira abaixo. Teve um prejuízo financeiro. E eles disseram: vai embora daqui, Jesus, porque você nos trouxe prejuízo financeiro. E Jesus: tchau. E o homem endemoniado: deixa eu ir. O curado, na verdade, deixa eu ir. Ele falou assim: não, fica aqui. Pregue para os teus. A cidade inteira viu um homem que ninguém conseguia parar ele, ninguém conseguia colocar ele em cadeias. Viu que um homem, uma roupa simples, num barco com pescadores, com apenas poucas palavras, conseguiu fazer do maior pecador daquela cidade agora o transformador daquela cidade. Não é isso outra coisa senão o evangelho puro e simples de Jesus. Quando vocês cantavam essa música que a Lília cantou, como que é o nome dela? Lindo Momento. Eu comecei a chorar ali, porque só eu e você sabe de onde Ele te tirou. É ou não é? Só eu e você sabe quantas cadeias estava aprisionando o meu e o seu coração. Talvez você até sorria por fora, mas por dentro você não... Ou talvez você esteja vivendo agora essa realidade. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus está curando eu e você nessa noite. Ele está quebrando essas cadeias que o diabo colocou você, cadeias da religião, cadeias de tradições, cadeias de abuso, de síndromes, de medo, de traumas que você viveu. E Ele está dizendo assim para você: eu posso curar você. Ei, isso daqui não é falsa promessa, não. Daqui não é falsa promessa, não. Porque eu também tive um encontro com esse Jesus. Esse Jesus mudou a minha realidade, mudou minha casa, mudou os meus sonhos. Eu não tenho mais sonhos, os meus sonhos é os dele. Eu não tenho mais para quem ir, eu não tenho mais para onde ir, eu só tenho Ele. É isso que Ele tem para mim e para você. E sem ti eu sei que morro. O evangelho muda na vida de alguém quando você anula todas as portas de emergência. Quando você fala assim: se aqui não der certo, eu sei para onde eu vou. Eu não tenho para onde ir. Se você não anular todas as portas de emergência da sua vida, você não vai viver a totalidade do que Ele tem. Todo evangelho que você mesmo prepara as portas de emergência não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo nada mais é do que entrar para dentro, fechar pelo lado de dentro, jogar a chave para fora e dizer: morra eu por causa de Cristo. Meu Senhor, levante suas mãos nesse momento. Me atormenta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meus problemas. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Obrigado por ter chegado na minha vida. Obrigado por ter mudado a minha casa, a minha vida.